Saudações, meu irmão, minha irmã. Obrigado por estar desse lado, para nos ouvir, para crescermos juntos e partilharmos da palavra. Que a graça do Senhor esteja conosco. Hoje já são 23 de novembro, estamos no livro de Atos, capítulo 9. A igreja está sendo perseguida. Você precisa partilhar essa mensagem com familiares, amigos, colegas do trabalho. Partilhe e vamos fazer o evangelho se estabelecer em toda a terra. A igreja está sendo perseguida por Saulo. Entenda que Saulo consentiu na morte de Estevão. Saulo quis que Estevão morresse, gostou. Mas atenção que este Saulo não é como aquele que sabe que está do lado do mal e tem prazer em estar do lado do mal. Não. Este Saulo está inocente do que está a fazer. Ou seja, é como Jesus disse: Pai, lhes perdoa porque não sabem o que fazem. Saulo estava nesta condição. Ele pensava estar do lado de Deus, mas ele estava lutando contra Deus. Quando o Senhor lhe aparece, está a lhe perguntar: por que me persegues? Por isso ele questionou: quem é o Senhor? Como quem diz: eu nem conheço, como perseguiria? Eu sou Jesus a quem você persegue, porque você está perseguindo meus discípulos, e quem persegue os meus discípulos está me perseguindo a mim. Isto para dizer o quê? Meu irmão, Deus te representa, você representa Deus e Ele te representa. Você defende Deus e Ele te defende. Você apresenta Deus e Ele te apresenta. É verdade, porque quando os discípulos mostraram a submissão, quando os discípulos começaram efetivamente a assumir o seu devido lugar, o próprio mestre está a mostrar para Saulo qual é o lugar dos discípulos. Você está a perseguir os meus discípulos, e se você está a perseguir os meus discípulos, está perseguindo a mim, porque eu e eles somos um. Pois é, então eu estou a levantar a minha voz para dizer para um homem, para dizer para uma mulher: hoje o Saulo pode ser qualquer coisa. Numa primeira interpretação, podemos entender que Saulo é tudo aquilo que nos persegue. Saulo é tudo aquilo que está combatendo contra nós para nos impedir de fazer a vontade de Deus. E atenção, que Saulo não é uma coisa distante de nós. Ela está próxima, ela está dentro da igreja, está dentro da família, está dentro do serviço, está dentro da comunidade. Quer nos impedir, nos bloquear de fazer a vontade de Deus. Mas atenção, meu irmão, se a tua santidade é confirmada, se a tua devoção ao Senhor é confirmada, então entenda que quem está tentando te bloquear está tentando bloquear Deus. Quem está te perseguindo está perseguindo Deus. Quem está a lutar contra ti está a lutar contra Deus. O fim da história de todo aquele que se levanta contra a vontade de Deus, você até sabe, e eu não preciso me alongar. Este Saulo viu a luz a aparecer de repente. É o que eu profetizo que Deus faça com os teus adversários, que Deus lhes apareça de repente. Quando eles pensarem que estão no controle da situação, que Deus lhes apareça de repente. Quando eles pensarem que estão dominando o jogo, que Deus lhes apareça de repente. Continue só a orar, continue só a adorar, continue a meditar, não pare de fazer o que você está fazendo. Deus vai aparecer aos teus inimigos de repente. E atenção, uma coisa me permite aqui fazer uma conjectura, e digo: é uma conjectura de pregador. Talvez eu possa estar errado, mas pela graça do Espírito Santo, eu acredito que não. Este Saulo ficou cego. E ele ficou cego porque os olhos físicos dele estavam abertos, mas a ver muito mal, porque ele estava a ver os discípulos como inimigos. Os olhos da alma deste Saulo estavam fechados, porque ele não tinha o esclarecimento das Escrituras. Logo,
cego, estes olhos que estão a ver mal as coisas foram fechados, e aqueles que estavam fechados lá dentro foram abertos, e esse Saulo teve que ser conduzido pelos que ele liderava até Damasco. Ou seja, aquele que era o condutor agora está a ser conduzido, aquele que era o líder agora está sendo liderado. Ele não está vendo nada, e por mais que ele diga que quer ir para um lugar, ele pode ser levado para onde não pediu para ser levado. Eu sinto dentro de mim que se calhar o que Deus estava tentando dizer para Saulo é isso: você está a ver o que é que está cego, estás a ver que as pessoas estão a conduzir, mas você sabe realmente onde elas estão a te levar? Não sabes, né? Pois é assim que você exatamente está. Estás seguindo sacerdotes à toa, estás seguindo doutrinas à toa, estás seguindo tradições à toa. Eu não estou lá. Você realmente queria me encontrar, mas você estava cego. Mas agora os olhos da tua alma vão abrir e você vai fazer a minha vontade. Deus foi falar com Ananias: levanta, há um homem chamado Saulo na rua chamada direita, vai para lá e cura. Ele dá o Espírito Santo, ore para o Espírito Santo vir sobre ele. O curioso, Ananias não duvidou, Ananias não disse que não iria, mas olha a posição de Ananias. É como quem tivesse a lembrar Deus: o Senhor está lembrado do que esse homem faz. O Senhor parece como o Senhor não está aqui na terra, já subiu, parece que perdeu algum controle aqui das coisas, né? Esse Saulo quer nos matar, esse Saulo quer nos perseguir, mas Deus está dizendo: não, vá, eu sei quem é ele, vá, ele é para mim vaso escolhido. Para dizer o quê? Que nada está oculto diante de Deus. Deus sabe todas as coisas. Você nunca sentiu, oh meu irmão, que há certas coisas que Deus está a te pedir para fazer? Parece que Deus não te ama. Testemunha aí, pode colocar aqui nos comentários, para você que está a ver através do YouTube. Você nunca sentiu que parece que Deus está a te pedir algumas coisas, que parece que Deus está a ser insensível, não está a entender o teu lado? Não, Ele não é insensível, Ele não está te ignorando, pelo contrário, Ele está dizendo que eu sou soberano sobre todas as coisas, e se eu estou a te mandar fazer alguma coisa, faça, porque eu bem sei o pensamento que tenho a teu respeito, é para te dar paz e não para te dar o mal, é para eu te dar o fim que você espera. Só que muitas vezes questionamos por quê? Porque nós só conhecemos o agora, mas Ele conhece o amanhã. Eu sei que tem um Ananias a me ouvir. Ananias, obedeça ao Senhor. Ó mulher, se levante para fazer a vontade de Deus na igreja, no trabalho, na tua família, na tua comunidade. Ele sabe todas as coisas, e aguarde o final da história, porque Deus sabe o que está fazendo. Aliás, Ele está no controle de tudo, e o que Deus está a dizer é o quê? Esse Saulo é vosso inimigo, sim, mas fica a saber que até nos inimigos eu mando na terra, eu mando no céu, eu mando debaixo da terra, eu mando no mar, no inferno. Ou seja, todos obedecem ao meu comando. Então fica tranquilo, se eu estou te pedindo para fazer alguma coisa, se Deus está te orientando para um processo, obedeça, porque Ele já tem tudo resolvido. E uma coisa maravilhosa que acontece é o que? Os olhos de Saulo que se fecharam eram olhos que olhavam a igreja como inimigos. Só que os olhos que se abriram eram os olhos que ele viam como parte da igreja. Ou seja, em muitos processos é isso que Deus faz. Às vezes estamos cegos com muito tradicionalismo e religiosidade. Às vezes estamos muito cegos do nosso próprio entendimento. Mas Ele, numa primeira fase, vem com a sua graça, nos cega, nos trata por dentro e depois abre de volta os nossos olhos. O que é que você acha que aconteceu com Saulo durante os 3 dias que ele não comeu e não bebeu? Ele estava sendo tratado. Eu vou mesmo aqui conjecturar, tenho liberdade, não é heresia. Deus estava lavando os olhos de Saulo. Deus estava lavando a alma, estava tratando das emoções dele, estava tratando da verdade com ele. Tanto é que quando
Quando os seus olhos se abrem, ele recebe o Espírito e de imediato já começou a pregar, já começou a testemunhar. Você acha que ele só foi testemunhar depois que, por causa do encontro que teve com Ananias? Não. Durante os 3 dias, ele foi tratado pelo Rei da Glória. E essa sua parte, porque ele já sabia o que devia fazer, ele começou a testemunhar. E as pessoas estavam a se perguntar: mas não é esse que queria perseguir a igreja? É mesmo este, agora ele faz parte da igreja. Queriam lhe matar, mas os seus discípulos lhe fizeram fugir por uma corda, por uma janela, para fora da cidade. Ele recebeu ameaças, mas a sua vontade de pregar e fazer o que Deus mandava só crescia mais e mais. É isso que acontece. Ele foi levado para Damasco, foi levado de Damasco para Jerusalém, esteve com os discípulos e os discípulos contemplaram: epa, realmente era este o homem que queria nos matar, mas agora está a pregar, agora está a testemunhar, e nós sabemos o que é que Deus faz. Quanto mais tentavam parar esse Saulo, mas ele crescia, mas ele se fortalecia. Então aqui nos é permitido fazer a outra parte do Saulo, ver um Saulo que era cego porque estava sendo enganado no seu próprio entendimento e por aqueles que lhe lideravam, mas agora que ele abriu os olhos, ele só quer falar de Jesus. Ele se apaixonou e não quer mais fazer ou saber de outra coisa. É isso que Deus faz. Meu irmão, você pode testemunhar. Minha irmã, você pode testemunhar. O que que acontece contigo quando pensas em Jesus? O que está acontecendo contigo desde que você o conheceu? Eu sei, você já não quer saber de mais nada, só quer saber da vontade de Deus. Fica sabendo que eu também. E agora pausamos em Saulo e estamos vendo Pedro. Pedro vai se deslocar para visitar os santos que viviam em Lida. Ele está a encontrar Enéas. Enéas estava paralítico, estava acamado, fazia 8 anos. E Pedro lhe disse: o Senhor Jesus te cura, levanta. E Enéas se levantou. Só que não parou por ali. Havia Dorcas, naquela mesma cidade. Dorcas estava morta. Dorcas praticava muita caridade. Dorcas cuidava dos seus irmãos, e as mulheres daquela cidade estavam tristes. As mulheres daquela cidade estavam inconformadas com a morte de Dorcas. Quando viram Pedro, levaram Pedro até no quarto em que ela estava e vê a maravilha que aconteceu. Pedro entrou, pediu que todos saíssem. Pedro se conectou ao Espírito e depois disse a Dorcas: levanta, e devolveu a Dorcas viva para aquela comunidade. Isto para dizer o quê? Meus irmãos, o caminho da obediência se faz sozinho. O caminho do crescimento, o caminho da manifestação se faz sozinho. Para dizer o quê? Naquele momento aquelas pessoas, claro, só queriam que Pedro fizesse o bem, mas eles ainda não entendiam a dimensão das coisas. Pedro já estava vendo o morto ser ressuscitado por Jesus, mas eles nunca viram. Aquilo era normal para Pedro, mas não era normal para eles. Isso para dizer o quê? Diante dos processos da vida, Deus vai nos conduzir no isolamento. Em algum momento haverão alguns, mas na maior parte do tempo nós trataremos com Ele em oculto, e Ele que trata conosco em oculto vai manifestar os nossos resultados publicamente. Então entenda que você não deve tocar trombone, porque as pessoas podem atrapalhar os teus resultados, mas não o teu processo, mas não poderão fazer nada contra os teus resultados. Então entenda que diante do processo, o mais importante é que Deus esteja contigo. Entenda que diante do processo, algumas pessoas terão que ser separadas. Não é porque somos arrogantes ou ignorantes, é porque Deus trata conosco da forma pessoal, e as pessoas não têm nada a ver com isso. Pelo contrário, se elas participarem de determinados processos porque não entendem, vão atrapalhar, porque não concordam, vão nos questionar. Então, para tudo há níveis e há dimensão na vida. Pedro
Pedro orou, tratou tudo sozinho, mas o resultado todos testemunharam. Que Deus te dê essa graça de entrar onde há morte, mas trazer vida. Pedro entrou, Dorca estava morta. Pedro saiu, Dorca estava viva. Que o Senhor te dê esta graça de levar alegria onde há tristeza, de levar conforto aonde há desconforto, de levar esperança e fé aonde há desespero. Que Deus te dê essa graça da contrariedade para contrariar os intentos malignos, para contrariar situações humanas deploráveis, para contrariar a vontade de Satanás e estabelecer a vontade de Deus. Receba dessa graça ali onde você está, meu irmão. Receba deste poder ali onde você está, minha irmã. E atenção, que o Espírito Santo encorajava os discípulos a continuarem no caminho e fazendo a vontade de Deus. Talvez você esteja desanimado, talvez você esteja desesperado. Encorajamento sincero e verdadeiro. Não espere encorajamento dos homens. Davi não foi aplaudido quando estava levando queijo no sofrimento para os seus irmãos. Jacó não foi aplaudido quando estava fugindo de Saul e se separando. Abraão não foi aplaudido quando Deus lhe chamou. Era só ele e o Espírito Santo. Aprenda a viver nessa dimensão. Quem te encoraja é o Espírito Santo. Quem te incentiva é o Espírito Santo. Não espere aplauso nem incentivo dos homens. Ele te chamou, ele saberá te conduzir. Em o nome do Senhor Jesus, receba dessa graça, receba desse poder, receba dessa unção. Para de fazer as coisas para a igreja e parece que ninguém te aplaude, e parece que ninguém te nota. Na hora das notas de agradecimento, esquecem o teu nome não é mencionado. Você não foi chamado para receber louros humanos. É Ele quem te capacita, é Ele quem te leva distante, é Ele quem te encoraja para continuar. Viva o processo na paz, viva o processo na obediência. Os teus resultados vão falar aquilo que a tua boca não vai precisar falar. Os teus resultados vão declarar aquilo que você não vai precisar declarar. Obedeça ao processo e receba o fortalecimento do Espírito Santo de Deus, em o nome do Senhor Jesus.